mundo hoje constrói mulheres para serem donas de si, grandes, fortes, empoderadas, só que não é isso. Eu não queria casar, eu não me imaginava sendo mãe e eu queria bem longe de mim. Descobri que estava grávida na semana que eu tinha decidido que eu ia terminar. Eu não via valor na maternidade, trabalhar, porque era ali que eu vi o meu valor. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aliás, demorado, né? Do último para agora, demorou bastante. Mas estou aqui para conversar com vocês. Estou aqui na frente da minha janela do quarto, tá chovendo, espero que a chuva não atrapalhe, não interfira no áudio. Mas quero conversar e contar um pouco sobre a minha história. Esse não foi um vídeo que eu sempre pensei em fazer, mas eu senti no meu coração, através de muita oração e também de muito pedir para o Senhor como que eu voltaria para cá, qual seria a melhor forma e quais seriam os vídeos que realmente edificariam, porque eu acho que deve ser assim. Eu acho que a gente tem que consumir conteúdos que edificam a nossa vida. Ouvir as histórias das pessoas sempre nos inspira, nos motiva e nos encoraja. Isso, inclusive, é bíblico. Está na Bíblia. Eu vou deixar aqui para vocês um versículo que me encorajou a estar aqui hoje contando um pouco da minha história. A história de uma mulher antes e depois de Deus. E tudo começa na minha infância. Eu não fui criada para ser uma esposa, dona de casa, não era algo que a gente conversava, nem era algo que era ensinado, não era nutrido isso em mim. Tanto que eu nunca tinha tido, não lembro na minha infância de ter tido o sonho de ser mãe, ou de casar, imaginar o que a grande maioria das meninas imaginam, um casamento, um príncipe, elas vestidas de noiva, então nada disso fez parte da minha infância. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma menina bem pra frente, que precisar eu faço, e isso começou a aparecer mais na minha adolescência, quando eu fui trabalhar super nova e eu percebi que era aquilo que eu queria pra mim. Eu queria ser uma grande mulher independente, e nessa época eu conhecia Deus, mas eu não tinha um relacionamento íntimo com Ele. Eu frequentava a igreja com a minha tia quando eu era criança, mas os meus pais, eles eram católicos de BGE, sabe? Não iam à missa, mas se intitulavam católicos. Então eu não nasci em um berço cristão. Eu nasci em uma casa onde não tinha esse discipulado. E eu entendo hoje, claro, que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam dentro das ferramentas que eles tinham. Hoje eu faço diferente com os meus filhos, crio eles debaixo do evangelho, debaixo da palavra, daquilo que o Senhor deseja pra gente, mas espera que a gente vai chegar lá. Então, eu ia na igreja com essa minha tia, quando eu era muito pequena, mas eu não entendia muito sobre o evangelho. Conhecia Deus, mas era sem intimidade, sabe? Era superficial o que eu conhecia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver aquele mundo de independência das mulheres. Eu lembro que no meu segundo emprego, que foi num escritório de advocacia, não, meu terceiro emprego, trabalhava com algumas meninas, uma delas era super empoderada. E ela tinha apartamento, e ela dirigia, e eu não tinha nem 18 anos. E eu achava aquilo incrível. Eu entendi que era aquilo que eu queria pra mim. Eu queria ter um apartamento, eu queria fazer uma faculdade, eu queria morar sozinha, eu queria ter meu carro. E era aquilo que eu esperava pra mim, era aquilo que eu almejava pra mim, era aquilo que eu idealizava pra mim. Como eu já mencionei, não tinha sonho de casar, eu namorava com o Jonathan, inclusive, com 18 anos. Mas eu não tinha sonho de casar, eu não queria casar, eu não me imaginava sendo mãe. Na verdade, eu tinha até uma aversão com isso. Eu pensava que toda mulher, quando ela casava, o futuro dela tinha acabado ali. Que agora ela ia ser uma dona de casa, e agora ela ia ter que só servir o seu marido, e agora ela ia passar o dia inteiro cheirando a comida e com roupas largas. Era aquela visão que eu tinha de mulher casada, dona de casa, mãe. Eu não enxergava de forma positiva uma mulher que é mãe, que é esposa, dona de casa. Então era algo que eu tinha, inclusive, uma aversão. E eu queria bem longe de mim. O que eu realmente queria pra mim era ser independente, conquistar o mundo. Era isso, sabe? Era isso que eu queria pra mim. Ser a mais, a poderosa, a gata, a linda. E aí o que aconteceu? Com 18 anos eu namorava com o Jonathan, né? Tava naquela fase, assim, de namoro. Que o namoro, inclusive, tava bem estranho. A gente já namorava há bastante tempo, a gente namorava desde os 15. Então já tinha perdido um pouco a graça do namoro, porque namoro foi feito pra acabar, né, gente? Eu estava prestes a terminar.
eu queria terminar o namoro, até conversei com a minha irmã sobre isso, foi a única pessoa que eu conversei. Eu achava que realmente tinha chego no limite. Meu pai era bastante conservador, então o nosso namoro era namoro de sala, ali de sofá. Mas vocês sabem como são os adolescentes, né? A gente dava nosso jeito e numa dessa eu engravidei. E eu engravidei na semana, descobri que estava grávida na semana que eu tinha decidido que eu ia terminar. Veio aquela notícia que eu estava grávida. Eu posso ser franca e clara e contar pra vocês que eu imaginei que o meu mundo tinha acabado. Agora a sentença sobre a minha vida era de que eu fosse aquela mulher que eu imaginava lá, aquela que eu tinha pintado, aquela mulher que é esposa, que não cuida de si, que não é nada além de uma dona de casa, sabe? Naquelas imagens que a gente pinta na cabeça da gente. Péssima, assim, realmente uma situação onde a mulher é diminuída, era assim que eu imaginava. A gravidez foi bem difícil, os 9 meses foram muito difíceis, e eu posso fazer outro vídeo pra contar pra vocês como a maternidade me salvou, né? Mas isso é um assunto pra um próximo vídeo, mas foi muito difícil, realmente, esses 9 meses grávida foram desafiadores demais. Eu acredito que dos desertos que eu já passei na minha vida, esse tenha sido o maior de todos. E ali, o Senhor estava me levando para um outro caminho. Estava me levando para a construção de uma nova mulher. Mas não era isso que eu enxergava. No momento, eu realmente não enxergava isso, eu não entendia. E eu pensava que ali era o fim da minha vida. Então eu engravidei, não pude me separar, ainda bem que eu não terminei. Meu pai era conservador, então eu não tinha opção de não me juntar. Era aquilo e deu. Então eu nem chegava a pensar em uma outra opção porque não tinha, e ainda bem, graças a Deus por isso. A minha única opção mesmo era casar e morar com ele e a gente formar uma família. Como ia ser, eu não sabia, até porque, como eu já disse, nunca tinha sido meu sonho, eu nunca sequer tinha imaginado e não era algo que eu queria. Porque uma coisa é a gente viver, ser apresentado a uma situação que ela é diferente daquilo que a gente gostaria, mas ela não é assustadora. Talvez você nunca tenha pensado numa situação como aquela, mas eu já tinha pensado sobre essa situação de ser mãe, esposa, dona de casa, e ela era aterrorizante pra mim. Esse processo de engravidar, de me tornar uma esposa, a gente se mudou pra nossa casa com 8 meses. Dos 3 meses, 4 que a gente descobriu que estava grávidos, até os 8 meses, meu marido e o meu sogro fizeram uma casa pra gente de madeira, levantaram uma casa num terreno emprestado do meu pai, porque a gente ia precisar se mudar, porque eu estava grávida e a gente precisava seguir a nossa vida. Grávida e com essa sentença sobre a minha vida, e eu lembro que eu pensava muito que a minha vida tinha acabado. Lembram que eu mencionei que o meu sonho, né, o sonho pra mim era trabalhar, ser independente, ser uma, sei lá, eu acho que uma grande empresária, ter meu carro, ter uma faculdade, enfim. Era eu. Ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram, e o meu processo de realmente me aprofundar em Deus, ele não é tão antigo. Deve ter uns 6 anos, mais ou menos. Foi um pouquinho depois que o Theo nasceu que eu realmente senti vontade de me aprofundar. Nesse meio tempo, antes do Theo nascer, ali, quando eu engravidei e até esse processo de aprofundamento, eu era uma cristã rasa. A gente frequentava a igreja, a gente, sei lá, ouvia um louvor aqui ou outro, aquela oração muito simples. Então era um cristão, talvez de BGE também, assim, né? Que ia aos cultos quando dava, mas não tinha um relacionamento realmente com Jesus. E quando eu tive esse aprofundamento com Jesus, uma das primeiras coisas que o Senhor fez comigo foi me reposicionar. Porque por mais que eu já estivesse dentro daquele ambiente de mãe, esposa, dona de casa, eu ainda almejava algo para minha vida que não era o que o Senhor gostaria para mim. Eu dava muito valor ao trabalho. A gente abriu uma empresa, eu e meu marido, quando o Miguel tinha 2 anos. Isso foi em 2015. E eu queria ser a grandona na empresa, eu queria ser a mais poderosa, e eu fui. Na verdade, a última palavra era minha, era eu que fazia e acontecia. E não dava espaço para o meu marido fazer, porque eu queria fazer, porque eu achava que eu sabia fazer, e realmente eu sabia fazer. Eu não posso nem dizer que eu não sabia administrar, eu sabia administrar, era algo que eu gostava, e parecia que era algo que eu levava muito jeito. E essa foi uma das renúncias
Deus me pediu. E foi uma das que mais mudou da mulher que eu era, a mulher que eu sou hoje. Então a gente trabalhou junto durante muitos anos e foi dessa forma. Eu estava e eu gostaria de estar em evidência. Eu queria estar acima do meu marido, eu queria estar à frente, eu queria que a minha fala fosse mais alta. Eu não tinha amor e muito menos prazer em cuidar da minha casa. Sempre fui muito organizada, sempre gostei de deixar as coisas organizadas, mas eu não tinha prazer nisso. Eu lembro que eu dizia que o meu sonho era conseguir contratar alguém, terceirizar todo o serviço da minha casa, deixar as crianças em uma boa escola em período integral e poder trabalhar. Trabalhar, porque era ali que eu via o meu valor. Isso eu já era casada, já tinha o Miguel, aí posteriormente veio o Theo. E no processo de aprofundamento, de criar raízes com Deus, a primeira renúncia foi realmente o trabalho e foi muito difícil. Porque ali Deus sabia que era um lugar onde eu queria estar. Era um lugar onde a Camila, a carne, a Camila pessoa gritava mais alto, falava mais alto, queria estar ali. E foi um processo bem difícil. Foi um processo bem longo, inclusive, também, onde eu tentei sair algumas vezes do trabalho quando eu já tinha identificado que o Senhor tinha me pedido isso. E isso aconteceu depois que as minhas raízes foram se aprofundando, foi um processo, foi acontecendo. E também posso fazer outro vídeo para falar sobre isso, né? Como que eu consegui sair, como que eu consegui deixar de ser tão controladora no nosso trabalho e aí consequentemente no nosso casamento, porque nós somos casados, mas trabalhávamos junto, não tinha como não misturar as coisas. Eu queria estar em evidência, eu queria ser a dona da última palavra e eu não dava espaço para o meu marido fazer a parte dele e ser quem ele deve ser. Além de não cumprir com o meu propósito, eu ainda acabava atrapalhando o propósito do outro, não deixando o outro ocupar o lugar que ele deveria ocupar. E isso também é um assunto que a gente pode falar no próximo vídeo. Mas hoje, em específico, eu quero falar sobre essa mudança de mentalidade. Como eu olho pra trás e vejo que aquela Camila de 18 anos, o que ela sonhava, o que ela almejava, o que ela achava incrível, o que ela achava que realmente era sucesso, é completamente o contrário do que eu acho hoje. Na medida que eu fui caminhando com Deus e conhecendo a palavra dele, entendendo o que ele gostaria pra mim, veio a renúncia do trabalho e também a construção de uma mulher mais doce, uma mulher mais amável, uma mulher mais bondosa, uma mulher mais paciente. E isso é algo que eu luto e construo todos os dias. Todos os dias eu busco no Senhor porque não é fácil. Eu olho para trás e vejo a diferença daquela Camila para a Camila de hoje. E esse pensamento, essa mudança de mentalidade, ela aconteceu com Jesus. Ela aconteceu através da caminhada com ele, através do andar com ele, através de buscar a palavra e entender o que o Senhor tinha pensado para mim, o que ele tinha desejado para mim, o que ele queria para mim. Até porque, quando eu estava ocupando esse lugar de evidência no trabalho, onde eu via valor em mim por aquilo, por quem eu era no trabalho, pela empresária que eu era, eu tinha muitos problemas comigo. Eu tinha ansiedade, eu não me cuidava, eu não via valor na maternidade, muito menos no casamento. Então, eu tava vivendo um dia de cada vez, mas com certeza o topo pra mim era o trabalho e quem eu era no trabalho. Quem eu podia me tornar e o quanto eu era forte e grande, empoderada por isso. E hoje, 2 anos depois de ter abandonado, 2, um pouquinho mais, porque foi um processo, como eu já disse pra vocês, né? Não foi de uma hora pra outra. Mas fazem 2 anos que eu realmente não trabalho mais e que eu consegui entregar as rédeas disso tudo pro meu marido. E depois desse tempo todo, eu posso ver o quanto o Senhor me curou. Eu tava agarrada em um cacto, sabe? Eu achava aquilo incrível, eu achava que aquela era a mulher que eu gostaria de ser. Mas ninguém sabia o quanto eu sofria com ansiedade, o quanto eu me sentia sozinha, o quanto eu não podia ser frágil, porque eu queria ser forte. Então, eu não me dava esse lugar de ser amada e ser cuidada, porque eu queria ser a grandona, eu queria ser a empoderada, era o que eu queria. Durante esse processo, o Senhor me moldou e me transformou de várias formas. Além de me ensinar a ser mais doce,
mais pacífica, mais amável, mais paciente, o Senhor também trouxe uma paz. E essa paz, ninguém no mundo, nenhum trabalho, nada pode me dar. Só o Senhor. Hoje eu vejo valor na maternidade, eu vejo valor no casamento, eu vejo valor em estar aqui cuidando da minha casa, eu vejo valor nisso. Hoje eu penso completamente diferente daquela menina de 18 anos, completamente diferente. Hoje eu vejo realmente grande valor onde eu estou, no trabalho que eu faço, nos frutos que eu vejo através dos meus filhos, da minha casa, do meu casamento. E isso foi uma mudança de mentalidade que veio do Senhor. Muitas me acompanham no Instagram e percebem o meu cuidado, recebo sempre mensagens sobre o meu cuidado com a casa, com os filhos. E a minha dedicação nisso, agora grávida do meu terceiro filho. Só que eu não fui sempre assim. Eu não era essa pessoa. Essa mulher de hoje, ela foi construída com o Senhor. Ela foi construída com a ajuda de Deus e ela é mantida com a ajuda de Deus. Então a minha busca no Senhor é para que eu continue entendendo o valor desse lugar e não deixando passar essa oportunidade que Ele me deu de poder cuidar dos meus, de poder viver com os meus e de poder ser uma mulher mais leve, uma mulher mais feliz, uma mulher mais completa. O mundo hoje constrói mulheres para serem donas de si, grandes, fortes, empoderadas. Só que não é isso que preenche a gente, não, porque não foi para isso que a gente foi feita. Não tem problema nós sermos boas profissionais. Hoje eu tô fazendo uma faculdade, mas isso não deve estar no lugar de prioridade. O Senhor nos fez para ser doce, para edificar um lar, para cuidar daquilo que Ele nos deu, que são vidas, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa, que é muito mais precioso do que qualquer coisa lá fora. Muitas mulheres, assim como eu, vão buscar e vão alcançar esse lugar de ser muito grande e empoderada lá fora e vão ver que não era aquilo, que não era isso que realmente preenchia e trazia um senso de realização para a vida delas. Acabei ficando sem memória no celular, tive que apagar agora um vídeo rápido aqui para poder finalizar esse vídeo. E falar que eu espero que a mensagem que o Senhor gostaria que eu transmitisse, contando do meu testemunho, do que eu pensava, de quem eu era, de quem eu sou agora e o quanto eu sou mais completa, feliz, realizada e eu me sinto bem hoje. Espero que chegue onde tem que chegar, no coração de mulheres que tem que chegar, que se sentem assim, que às vezes também pensam que o valor tá naquilo que elas são pro mundo, porque foi isso que foi construído pra gente. E é um trabalho de desconstrução quando a gente começa a aprofundar nossas raízes em Deus. E também um processo, a gente conseguir enxergar valor naquilo que Deus nos deu e onde Ele quer que nós estejamos, que é a nossa casa, os nossos filhos, com o nosso marido. Eu sei que muitas não têm como largar o trabalho agora porque precisam contribuir para as finanças da casa e tá tudo bem, mas eu acho que a gente sempre sabe onde o nosso coração está, onde a maior parte da nossa força está, onde a gente se dedica, onde a gente se cobra, onde a gente dá o nosso melhor. E eu acho que é aí que é o ponto. Muitas mulheres hoje em dia estão colocando grande força, grande dedicação em cima do que a gente mostra lá fora e não no que a gente é aqui dentro. E eu creio que o Senhor quer o melhor para nós como mulheres. E Ele sabe que pra gente o melhor é viver uma vida mais leve, uma vida onde a gente pode se dedicar na construção do que está aqui dentro, porque nós fomos criadas para gerar e nutrir, e isso é precioso demais. E a gente percebe que hoje o mundo vem tentando tirar essa ideia da gente, e muitas de nós têm abandonado os lares mesmo com condições de poder ficar, porque entendem que o valor está lá fora e não aqui dentro. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que chegue no coração de quem tem que chegar. E se você gostou, deixa um likezinho aí. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!